Luciana Paula Conforto, nossa convidada para a nossa aula 7, é juiz aqui do TRT da 6ª Região, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, diretora de Ensino e Cultura da ANAMATRA e da ENAMATRA, diretora da AMATRA 6, integrante dos grupos de pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB-CNPq e Trabalho Escravo Contemporâneo, UFRJ-CNPq, e professora da ESMATRA 6. Luciano, eu queria já agradecer você ter aceitado o nosso convite para um tema tão importante nesse momento em que a gente está vivendo e que a gente escuta sempre falar de greve ambiental, saber todas essas repercussões, e a palavra está com você. Joia. Então, de logo eu vou agradecer muito o convite. Muito obrigada, Matheus. Uma boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Peço desculpas aí pelo início meio tumultuado, mas, como eu disse, o meu computador não funciona, a câmera com o Google Meet é um problema técnico aí que a gente tem que ver se resolve, então tive que trocar o computador e me atrapalhei com os links, mas enfim, agradeço muito, Matheus, colega muito querido, que admiro muito como professor, e somos de casa, né? Então não temos formalidades, eu quero até que o Matheus participe mais, não fique mudinho não, pode interromper se quiser, viu, Matheus? E a gente vai seguindo, tá bom? Vou ótimo. Continuar aqui. Eu não estou vendo ninguém, mas depois a gente vê o que consegue aí. Vamos lá. São as adversidades das telas, né? Mas vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Então, o tema, né, para essa aula do grupo de estudos, que eu elogio muito, Matheus, porque tem tido temas, né, variados, e isso traz uma visão bastante interessante sobre temas atuais, é meio ambiente de trabalho e greve ambiental. Meio ambiente do trabalho não é propriamente um tema novo, né? Nós lidamos com ele, nós que somos da Justiça do Trabalho há muitos anos, né? Mas eu queria primeiro, antes de tratar especificamente da questão da greve ambiental, que seria mais um tema do momento, digamos assim, diante das últimas paralisações que ocorreram, fazer essa contextualização. Será que existe um meio ambiente de trabalho desconectado do meio ambiente geral e humano? Então, é a primeira reflexão que nós temos que fazer, porque, ao que parece, às vezes as matérias são tratadas de modo meio estanque, como se fossem coisas diferentes. E, na verdade, como nós vemos aí nessa imagem, há uma interconexão, não é? Não há uma separação. O ambiente da sociedade, a sua residência, o próprio meio ambiente geral, com o meio ambiente de trabalho, tudo isso está interconectado. E nós temos que ter essa visão quando falamos de meio ambiente geral, que tem toda a relação com o meio ambiente humano e do trabalho também. E aí eu trago algumas reflexões antes de adentrar propriamente no tema que nos coube hoje, ainda para que a gente faça uma compreensão mais ampla sobre o assunto. Meio ambiente de trabalho rural, agrotóxicos. Isso aí, gente, é uma imagem de um avião fazendo pulverização, né, de agrotóxico em plantações. Então, isso aí ocorre em diversos estados do nosso país, como nós sabemos, a produção agrícola no país é bastante grande, e nós temos aí esse tipo de prática ainda em muitos estados. Inclusive, eu achei essa enquete, aliás, meu marido que falou que estava tendo essa enquete na Alep aqui, sobre essa pulverização aérea, e essa enquete começou agora, no mês de setembro, dia 1º de setembro até dia 4/10. Veja como é uma enquete desconectada, como eu estava falando, a questão de meio ambiente com trabalhador, né? Então, aí, ó, aplicação aérea de agrotóxicos pode ser proibida em Pernambuco, é o que prevê o projeto de lei 1441 de 2020, né, em tramitação na Alep. Para você, a proposta protege o meio ambiente, ou seja, a proibição dessa pulverização aérea de agrotóxico protege o meio ambiente, prejudica a agricultura ou não tem opinião formada. Veja que é uma enquete que, pelo menos na tela da própria enquete, né, não há nenhuma contextualização, nenhuma explicação, a pessoa teria que dar uma olhada no projeto de lei, saber das discussões, das justificativas, né, do projeto de lei. E
sempre que a gente está falando desse tipo de assunto, de proibição de substâncias ou de atividades que infringem a saúde, sempre há a questão econômica que é colocada, ou seja, se isso acontecer, vai prejudicar a agricultura, vai prejudicar a economia. Então, em todas essas discussões, a gente tem esse tipo de assunto. E esse assunto do agrotóxico, embora não seja o tema da nossa fala de hoje, há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa para um artigo que ainda vai ser publicado, e eu descobri, assim, coisas que me deixaram bastante preocupada. São até temas de documentários. Então, esse Nuvens do Veneno, que está aí, Nuvens de Veneno, é um documentário feito no Mato Grosso, né, que discute essa questão da pulverização aérea de agrotóxico, e nós temos esse outro, só que ele chama assim, O Veneno Está na Mesa. É uma série de documentários sobre, muitas pessoas já devem conhecer, porque não são coisas totalmente novas, essa discussão é bastante antiga. Então, um deles é esse, Veneno Está na Mesa, que é uma série de documentários, e esse outro é Nuvens de Veneno, que fala, o Nuvens de Veneno fala especificamente sobre os abalos à saúde de trabalhadores. Conta o caso de um trabalhador que ficava completamente molhado com veneno, com essa pulverização sem nenhuma proteção, e muitos desses produtos têm substâncias cancerígenas que afetam diretamente o sistema nervoso, a questão de câncer de pele, entre outros problemas, e chega até matar os trabalhadores. Então, esse Nuvem de Veneno fala disso, e o Veneno Está na Mesa, fala dos perigos de nós, enquanto consumidores, né, consumirmos esses produtos que são lavados de veneno. E esse tema é importante também a gente refletir sobre meio ambiente, porque como nós vemos nesses frascos que estão embaixo aí na fiscalização do IBAMA, essas pulverizações, elas atingem tanto o entorno, ou seja, locais onde não há pulverização, porque o vento leva, né, para as comunidades vizinhas, como os lençóis dos rios, né? E esses recipientes geralmente também são descartados de forma inadequada, de qualquer jeito. Então, junto com o lixo comum, também contaminando o solo, né? As plantações de outras coisas, os pastos, digamos assim. Então, há uma contaminação de cadeia da biodiversidade como um todo. E para vocês verem como esse tema é sempre discutido, aqui em Pernambuco estão discutindo, mas no Paraná estão discutindo, em São Paulo estão discutindo, então há uma discussão no Brasil todo sobre isso, sempre com essa questão dos efeitos do veneno para a saúde, não só dos trabalhadores, quanto da sociedade, a questão econômica e a questão da própria necessidade da agricultura, né? Então, na Câmara Federal também tem projeto de lei sobre isso. Como nós sabemos por reportagens, houve uma ampliação muito grande de projetos de lei a respeito de liberação de venenos, inclusive venenos que já foram banidos em outros países, né? Então, há uma grande discussão em relação ao glifosato, que é altamente cancerígeno, já foi responsável por aquela ação da BASF, que foi milhões de reais, que contaminou o solo lá em São Paulo, e diversas pessoas tiveram câncer por conta disso, os empregados da empresa, né? Então, é um assunto para que a gente contextualize a importância de proteger não só o meio ambiente do trabalho, que está interligado com o meio ambiente geral e enfim, toda a sociedade. É uma preocupação, não é só em relação a trabalhadores, mas, na verdade, entre consumidores e toda a sociedade. Esse documentário Nuvens de Veneno, que eu falei que é do Mato Grosso, né? A Fiocruz, falando sobre ele, que ela tem também participação, ela diz, a nuvem se espraia pelas plantações, em vez de molhar, seca. Ela não traz a chuva, traz o veneno. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de soja, algodão, milho, e também um dos maiores consumidores de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Então, Nuvem de Veneno Fiocruz, né? Ele foi realizado, como eu disse, no Mato Grosso, pela Secretaria de Saúde, e demonstra a gravidade dessa pulverização dos produtos químicos nas plantações, contaminando hortas, nascentes, poços artesianos e todo o entorno. Mostra ainda o comprometimento da capacidade laborativa do trabalhador, que era responsável pela mistura do produto aplicado na lavoura, né? E que sofreu intoxicação por inalação
da substância, já que não houve a concessão de proteção adequada, né, os EPIs adequados ao risco. Aqui eu trouxe uma outra série, que foi uma série de reportagens do Diário do Nordeste, relativamente aos trabalhadores da região de Apodi, no Ceará, e essa série de reportagens foi premiadíssima, já ganhou diversos prêmios, falando sobre as viúvas do veneno, que são as mulheres da localidade. Várias ficaram viúvas até muito jovens por conta dos trabalhadores que aplicavam esses venenos, inclusive algumas também se contaminaram pela lavagem do fardamento desses trabalhadores. Veja que o que eu estou dizendo parece uma história repetida em relação ao que nós sabemos sobre o amianto, né? Que é altamente cancerígeno, que é utilizado na fabricação de telhas, né? E que também houve mulheres que lavam as fardas dos maridos e contraíram a doença, que é uma doença que causa o câncer de pulmão, né? Então, o fertilizante, os agrotóxicos, também causam doenças seríssimas, né? Problemas motores, câncer de pele, câncer de outros órgãos também, e há essa série de reportagens do Ceará. E no Ceará, então, houve uma discussão sobre a lei estadual, né, que é contra. Então, houve uma lei, justamente em razão desses problemas no Ceará, houve uma lei proibindo, então, essa pulverização aérea de agrotóxicos, e houve uma ação, uma tentativa, né, de consideração de inconstitucionalidade dessa ação lá, né, no âmbito local, porém foi extinta em razão de que esse assunto está sendo discutido ainda no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, essa 6137 com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, foi ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, né, em face do governo do estado do Ceará. Então, é uma lei estadual que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, e já vi, a última movimentação, ela está conclusa, a relatora, mas eu já vi que teve vários ingressos de outras entidades, porque é uma lei que vai interessar muitos estados, como eu disse. Então, voltando agora para a questão do meio ambiente do trabalho. Então, a gente falou aí sobre práticas que são utilizadas no nosso país, em termos de produção agrícola, e que afetam a sociedade e trabalhadores como um todo, né? Estão me ouvindo, né? Porque eu estou ouvindo, assim, um barulhão. Posso Tá, estou continuar? ouvindo sim, Lu, pode continuar. Tá bom. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tá ótimo. Então, vamos lá. Meio ambiente de trabalho. Convenção 55 da Organização Internacional do Trabalho, que é a que trata sobre a política, digamos assim, de meio ambiente, que deve ser adotada nos países. Então, ela foi ratificada pelo Brasil, é de observância obrigatória, e dispõe o quê? Dispõe sobre a saúde e segurança, né? E define que o local de trabalho abrange todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer, onde têm que comparecer, e que estejam sob o controle direto ou indireto do empregador. Então, aqui eu já faço logo um parênteses, certo? Não é só no âmbito da empresa. Isso vai ser importante para a gente depois comentar um pouco sobre a questão dos entregadores por aplicativo. E talvez até para nós pensarmos nessa questão de teletrabalho, né? Ou o trabalho em domicílio quando for aplicável. E a questão da saúde, segundo diz a convenção também, né, ela abrange não só a ausência de afecções ou de doenças, mas também elementos físicos e mentais que afetam a saúde do trabalhador e estão diretamente relacionados com segurança e higiene do trabalho. Então, quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, de proteção ao meio ambiente do trabalho, nós temos que ter em mente o quê? Proteção da saúde, da integridade física das pessoas e da segurança dessas pessoas no âmbito do trabalho, não só em termos de doença, mas de prevenção a doenças, afecções físicas e também de abalos mentais, ok? Só para contextualizar, então, a aprovação dessa convenção foi feita em Genebra, na Convenção Internacional do Trabalho de 81, entrou em vigor em 83, porque ela sempre entra em vigor um ano após o segundo país ratificar, né? Então, aconteceu aí em 83,
E com relação ao Brasil, nós temos um decreto legislativo, né, que incorporou ao ordenamento, uma ratificação ocorreu em 92, a promulgação do decreto em 94 e vigência nacional em 93. Importante lembrar, então, que essas normas internacionais, elas trazem o quê? Patamares mínimos civilizatórios. O que quer dizer? Como elas têm que ser formadas por concordância, digamos assim, tripartite, empregados, entidades e empregadores, né, empregados e governo, então, geralmente, essas normas estabelecem consensos dos mais de 180 países que fazem parte da OIT. Mas isso não quer dizer que as regulações internas que sejam mais favoráveis estejam em desacordo com a legislação internacional. É a mesma coisa a gente falar do princípio da norma mais favorável no direito do trabalho. Né? Então, nós temos que adotar um marco regulatório que atenda às necessidades do país. Não adianta também a gente importar muitas experiências internacionais, porque às vezes elas não se adaptam às necessidades locais. Mas sempre que ela for melhor, então é aplicada a norma mais favorável, e no âmbito internacional chama-se princípio pro homine, ou seja, sempre em benefício da vítima, do ser humano, da pessoa, no caso do trabalhador, né? E jamais a gente pode aprovar uma lei dizendo, como eu disse, que está em desacordo com a norma internacional se a proteção aqui for melhor. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. E a Convenção Internacional do Trabalho, no caso, ela está em uma posição superior à nossa lei infraconstitucional. Então, nós temos a CLT, as normas internacionais da OIT estão em posição superior às normas infralegais, abaixo da Constituição, mas acima da lei, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal com relação a esse recurso especial de São Paulo, né? Então, no caso, só vai ter nível constitucional mesmo se ela for aprovada com aquele quórum exigido para emenda constitucional. Quando não for o caso, como são as normas internacionais do trabalho, aí, no caso, a gente entende, então, que ela tem nível supralegal. Conceito de meio ambiente geral. Aí nós temos essa lei, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938, e seu artigo 3º, inciso 1º, define que o meio ambiente geral é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Dispõe que sobre a degradação ambiental, inciso 2º, e poluição, como alteração adversa das características do meio ambiente, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, entre outras situações, prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Veja, então, é muito importante aqui que nós todos estejamos atentos a atividades que podem degradar o meio ambiente como um todo. E aqui, às vezes, questão de meio ambiente, às vezes, é meio criticada por conta dos ativistas, né? Mas, alarmantes ou não, digamos assim, exageradas ou não, não há como nós fugirmos dessa preocupação quando nós estamos tratando de qualidade da água, de qualidade da comida, né? Em termos de trabalho, degradação de meio ambiente com substâncias químicas afeta diretamente trabalhadores, mas pode afetar bebês, né? Pode afetar dentro de casa, com contato com essas roupas. Então, isso é uma preocupação que deve se ter em cadeia mesmo, né? E, por exemplo, recentemente a gente tem muito visto a questão do desmatamento da Amazônia, que tem gente que diz que não, enfim, não importa. O que a gente tem que pensar? Esse desmatamento causa muita fumaça, porque há queimadas, e nós estamos no meio de uma pandemia com doenças respiratórias. Obviamente que isso está afetando a população local, sem contar outros problemas, trabalho escravo, né, que é envolvido nesse tipo de trabalho, financiamento público, mas é só para a gente ter em mente que o problema é muito mais amplo do que apenas a gente falar de condição de trabalho. E, como eu disse,
quando a gente fala em proteção da saúde e segurança de trabalhadores, nós temos que olhar mais amplamente, até os princípios que nós podemos aplicar, que nós devemos aplicar em termos de meio ambiente, são os princípios aplicáveis à legislação que trata de meio ambiente, que é responsabilidade objetiva, que é inversão de ônus da prova, né? Muito parecido com o que nós temos no Código do Consumidor, quando a gente trata de meio ambiente, princípio do poluidor pagador, princípio da precaução, princípio da prevenção. Claro que a gente não pretende aqui esgotar a matéria, porque o nosso tempo é curto, e muitas dessas questões que eu estou comentando não são novidade para os senhores e senhoras, né? E para os nossos colegas queridos aqui da sexta região. Mas é sempre bom pontuar do que nós estamos tratando, né? Então, a Constituição, como nós sabemos, ela garante direitos fundamentais, direito à vida, direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Então, isso é uma questão constitucional, tem que ser uma análise constitucional dos princípios que envolvem essa proteção, porque, como eu disse, ela não é só do trabalho, ela é da vida, ela é da saúde, ela é do meio ambiente equilibrado, que inclusive reflete na nossa previdência. Que a partir do momento que nós temos atividades, substâncias ou empresas que não respeitam a condição de saúde, a integridade e a vida dos trabalhadores, há abalos para a previdência pública, para o poder público. E é claro também que eu não estou dizendo que todas as empresas cometem esses ilícitos, mas nós sabemos que há algumas empresas que cometem esses ilícitos, né? E para nós, o mais importante é a redução dos riscos inerentes ao trabalho, conforme prevê o artigo 7º, inciso 12, que integra a cláusula pétrea da Constituição, porque está dentro dos direitos fundamentais. E aí, com base nessa proteção constitucional de meio ambiente e também considerando dignidade humana e valor social do trabalho, é necessário, agora, nesse momento, nós pensarmos uma ressignificação de elementos do contrato de trabalho, considerando as novas organizações produtivas, para não só garantir a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores, mesmo que não sejam empregados. Aqui é muito importante, gente. Quando a gente for tratar dos empregadores por aplicativo, que é o exemplo prático que eu trouxe para a greve ambiental, existem vários perfis de pessoas e atividades que talvez não haja um enquadramento como contrato de trabalho, nós podemos conversar mais para frente sobre isso, mas eles estão trabalhando, e quem está trabalhando tem que ter, pelo menos, a garantia do meio ambiente de trabalho digno e seguro e saudável. Eu acho que isso é uma condição inabalável, inafastável, né, com base na Constituição. Então, nós teremos aí, de qualquer forma, uma relação de trabalho. E isso tem que ser protegido de qualquer forma, né? Considerando a eficácia normativa da Constituição, muito além dos marcos da relação de emprego prevista no artigo 2º e 3º, né? Devendo-se observar, como eu disse, a Política Nacional de Meio Ambiente, que regulamenta a Convenção 155 da OIT, que eu já mencionei também, tá? Nesse sentido, então, estando o meio ambiente inserido no conceito de meio ambiente geral, todos devem atuar na sua preservação com a adoção de medidas efetivas para a garantia da qualidade de vida do trabalhador. Aí eu trouxe esse colega nosso, que é de Campinas, aliás, esse é o José Afonso da Silva, mas eu gosto muito do José Ribeiro também, que é colega nosso. Então, ele fala, o José Afonso da Silva, o combate aos sistemas de degradação do meio ambiente converte-se em uma preocupação de todos, a proteção ambiental, abrangendo a preservação da natureza em todos os seus elementos essenciais à vida humana, e a manutenção do equilíbrio ecológico visa tutelar a qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma de direito fundamental da pessoa humana. Então, eu acho que aqui a gente consegue contextualizar muito bem sobre o que envolve essa temática que nós estamos tratando aqui. E aí vamos para a parte prática. Matheus, a gente começou um pouquinho atrasado, eu queria ter só uma ideia para deixar tempo para os debates. Quanto tempo a gente tem aí para encerrar? Lu, nós temos ainda 25 minutos, mas a gente pode ultrapassar, não tem... Fique tranquila, pode continuar.
Tá, então, digamos, meia hora que a gente começou um pouquinho atrasado, né? Mas eu Isso, pretendo terminar antes. Não demora muito, porque aqui são poucos slides mais para a gente ir ótimo, depois para o debate, tá bom? conversa. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, precarização do meio ambiente de trabalho, caso dos entregadores por aplicativos. Eu queria aqui esclarecer que eu recentemente publiquei um artigo sobre a greve ambiental, falando dos entregadores de aplicativo, que eu mandei para Matheus, que ele vai inserir na plataforma para o grupo de estudos, né? De qualquer forma, eu faço aqui um passeio pelos fundamentos do artigo rapidamente, para que a gente tenha ideia da discussão, não é? Mas eu mandei também artigo da Norma Sueli Padilha, que fala do direito constitucional ao meio ambiente do trabalho, e uns dois outros artigos, um que fala da competência da Justiça do Trabalho para essas novas relações, e um outro que fala sobre a redução dos riscos inerentes ao trabalho como condição de competitividade das empresas. Mas aí, Matheus vai conduzir o grupo de estudos e vai verificar qual exatamente a necessidade do grupo de estudos. É só para que, se alguém tiver alguma dúvida nas referências, Matheus pode ceder, tá bem? Vamos lá. Então, essa questão de plataformas, ela é ampla demais, né? Então, para contextualizar a fala aqui, eu estou falando apenas dos entregadores de refeições e também aqueles outros entregadores de mercadorias por aplicativo, tá bem? Então, o Valério de Stefano tem várias classificações, mas ele chama isso de economia de bico, né? Marcada pela alta informalidade, total precarização das condições e profunda desumanização desses trabalhadores, o que, com a pandemia, gerou uma instabilidade incrível, foi gravíssima a situação que a gente acabou verificando, porque ao mesmo tempo em que já havia essa precarização, houve um aumento exponencial desses serviços de entrega, já que ninguém podia ou pode sair de casa, né? E aí está se falando muito num tal de novo normal, que traduz-se no retorno gradual das atividades por parte de toda a sociedade, com a adoção de protocolos de segurança, né? No tribunal mesmo nós estamos vendo isso, esse retorno com a adoção de uma série de protocolos de segurança para evitar a Covid-19. No entanto, esses entregadores não tiveram, assim como outros profissionais de atividades essenciais, a oportunidade de ficar em casa, né? E esses trabalhadores de aplicativo, os entregadores, geralmente não receberam ou não recebem, ou se recebem, não são suficientes equipamentos de proteção individual para se prevenirem contra o vírus. E quando adoecem, também não são remunerados pelos dias em que ficam sem trabalhar, tampouco eles têm a garantia de retorno às atividades, né? Porque geralmente é um bloqueio. E, além disso, os ganhos deles também diminuíram porque houve um aumento estratosférico nesse período da pandemia de pedidos de cadastramento nas plataformas devido ao alto desemprego, né? Então, muita gente ficou desempregada, precisa continuar trabalhando, sobretudo os informais que tiveram suas atividades interditadas. E só no mês de março, para você ter uma ideia, uma das plataformas disse que foram registrados mais de 175 mil trabalhadores. Avaliem vocês que eles já tinham um número X com os quais eles trabalhavam e eles tiveram só uma das plataformas, esse registro de 175 mil trabalhadores. Isso trouxe na prática o quê? Trouxe uma queda da remuneração de quem já estava no aplicativo, né? Trouxe queda ou redução ou eliminação de bonificações, trouxe diminuição de taxas de entrega desses trabalhadores, e isso começou a gerar muita insatisfação, instabilidade nesse tipo de trabalho. No dia 1º de julho, como nós sabemos, houve a primeira paralisação parcial do serviço de entrega por aplicativos, intitulada Break dos Apps. No entanto, eu queria fazer um parênteses que já havia alguns movimentos em São Paulo de motoboys com paralisações. Então, a Uber teve uma paralisação um tempo atrás, desde 2017, salvo engano, 16, 17 é que existem algumas mobilizações em São Paulo, sobretudo, de motoboys. No entanto, essa do 1º de julho foi diferente, porque lá eles têm, em São Paulo, eles têm o Sindimoto, e depois foi criado um sindicato dos motoqueiros de aplicativo.
Essa aqui foi diferente porque ela envolve os entregadores dos aplicativos. É um pouco diferente do que houve no passado, porque, queira ou não, os motoboys, eles têm profissão regulamentada, têm lei própria, né? E há uma discussão muito própria com relação a essa legislação, que também não é respeitada, sendo que houve uma imbricação também com os aplicativos, mas qual foi a grande diferença agora? É que nós temos também os ciclistas, né, os cicloentregadores que estão nessa toada. E eu vou dizer para vocês que eu comecei a estudar isso, assim, muito incomodada, particularmente, com a condição de saúde e segurança desses trabalhadores de bicicleta. Para mim, eu falo isso em todo lugar, para mim isso é inaceitável. Eu não consigo conceber esse tipo de trabalho que tem sido oferecido para essas pessoas. Então, eu já fiz uns 2 artigos falando dessa questão especificamente da saúde dos trabalhadores. E quando veio a greve, eu fui fazer uma apresentação, eu falei, gente, mas isso é greve ambiental. E aí veio essa ideia que depois eu quero saber o que é que vocês acham, tá bem? Então, houve essa paralisação no dia 1º, intitulada Break dos EPs, para exigir melhores condições de trabalho, e outra mobilização também deles ocorreu no dia 25 de julho, ou seja, 2 no mesmo mês. E eu queria dizer para vocês que não foi só aqui no Brasil que isso aconteceu. Na verdade, na Itália, houve um movimento muito anterior, que data de 2016, que começou com os entregadores da Fodora, que tiveram essa paralisação justamente para exigir taxa mínima de entrega, condições de trabalho, não bloqueio de aplicativo, uma série de coisas. E eles começaram, assim como aqui, sem qualquer envolvimento de atividade sindical, eles se organizaram pelas redes sociais, e depois houve a incorporação de movimentos sindicais, e era engraçado porque as empresas de aplicativo não queriam negociar com os sindicatos, dizendo que eles eram autônomos, e como autônomos eles não teriam direito à sindicalização. Eu sei que foi para lá e foi para cá, e finalmente houve uma regulamentação em algumas cidades e regiões da Itália, e pelo menos para garantir isso que eu estou dizendo, desse trabalho digno, sabe? Com proteção da saúde, da segurança, de remuneração mínima, de descanso, de pagamento em dobro em feriado. Então, a lei italiana, pelo menos a Carta de Bolonha, Direitos Fundamentais, ela traz esses direitos básicos aos trabalhadores que aqui não tem sido reconhecido, né? Então, uma das principais reivindicações do movimento foi a concessão de equipamentos de proteção individual, como máscaras, o fornecimento de álcool em gel, e uma das plataformas alegou, aliás, todas adotaram logo no início o sistema de entrega sem contato, e houve depois a alegação de que isso era uma norma de proteção, mas, na verdade, isso apenas invisibilizou ainda mais esses trabalhadores, né? Porque protegeu talvez o cliente, mas nem protegeu, porque se os equipamentos que ele está levando, as mercadorias estão contaminadas, isso vai para a residência de todas as pessoas, né? Então, não houve uma proteção, muitos estão comprando seu próprio álcool em gel, muitos como pagam também suas bags, sua bicicleta, sua manutenção, o custo é tudo por conta deles, né? Então, eles também não têm ponto de apoio com banheiros, com água potável, local para aquecimento de refeições e descanso, e eles queixam-se de ter que transportar comida nas costas com fome. Gente, a coisa mais desumana do que isso. E por que isso acontece? Porque eles ganham muito pouco, porque eles não têm auxílio alimentação, porque eles têm um horário de intervalo pequeno para poder atingir as metas, os ganhos, né? Então, é isso que aí tem que acontecido, né? E no último dia 6 de julho fez 1 ano, eu sempre falo isso também, mas você vai falar de novo desse caso, mas, gente, morreu uma pessoa. Completou 1 ano da morte do Tiago de Jesus, que pedalava pelas cidades de São Paulo, quilômetros e quilômetros, ele teve um AVC aos 33 anos, trabalhava 12 horas por dia. Né? E, na época, a situação causou indignação, chamou atenção para esses impactos da precarização do mercado do trabalho, sobre a saúde e segurança de trabalhadores, revelando ainda a ausência de cuidado e de compromisso da empresa titular, que apenas deu baixa no pedido a fim de comunicar aos clientes de que haveria atraso nas entregas. Então, eu sempre digo, falo e refalo, a morte de Tiago não pode ser encarada como uma
fatalidade, porque ela tem causas, né? E aí, para não dizer que eu estou dando o mesmo exemplo, em 9 de maio agora de 2020, o Robson José Prado, de 34 anos, se acidentou de motocicleta, ficou em coma alguns dias e, quando acordou, estava sem a perna, que foi amputada. Ele foi bloqueado pelo aplicativo, provavelmente por não ter realizado a entrega, e nem sequer ele consegue saber se ele tem direito a algum seguro, né? Então, é um jovem de 34 anos que ficou mutilado para o resto da vida e sem nenhuma perspectiva de trabalho, de ganho ou de seguro, né? Então, algumas empresas já anunciaram a constituição de fundo para um pagamento de auxílio Covid ou de seguro, mas, na verdade, as tentativas ainda são muito incipientes, ainda não há uma verdadeira regulamentação, digamos assim, um olhar com mais cuidado sobre essas condições, né? E aí sim que eu entro na greve ambiental. Essa paralisação com reivindicação de melhores condições de trabalho e concessão de EPI no período da pandemia nada mais é do que greve ambiental. E a greve ambiental, quem fala muito bem disso é Raimundo Simão de Mello, conhecido de todos nós, que ele diz que é uma paralisação coletiva ou individual, temporária, parcial ou total da prestação de trabalho a um tomador de serviços, desde que ele não fala empregador, né? Qualquer que seja a relação de trabalho, com a finalidade de preservar e defender o meio ambiente de trabalho de quaisquer agressões que possam prejudicar a segurança, saúde e a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Isso é a conceituação de greve ambiental por Raimundo Simão de Mello. Essa greve ambiental não está sujeita ao cumprimento de todas as exigências legais e restrições impostas pela Lei de Greve, que é a 7.783 de 89, uma vez que baseada no perigo iminente de grave risco à saúde dos trabalhadores, como modo de evitar a violação do direito à vida, sadia qualidade de vida e tendo por base os princípios da dignidade humana, da precaução e da prevenção. Nesses casos aqui, pessoal, é que cabe também aquela questão de interdição de estabelecimento, ação, interdito proibitório, né, para poder, aquelas ações que, para obstarem as atividades, ou seja, não é para dar um prazo para a empresa, quando há um risco iminente, tem que brecar aquilo imediatamente, não pode deixar que aquilo prossiga para matar pessoas, né? Então, a gente tem que ter uma ação efetiva para estancar aquele risco, para que não haja o pior. E já houve na jurisprudência do TST, eu trouxe 2 acórdãos, o primeiro é do ministro Godinho, né, em que ele entendeu regular a paralisação dos trabalhadores, aqui já não mais com relação aos EPs, porque é muito recente, mas com relação a outra paralisação, motivada por grave risco iminente à saúde e à segurança, né? Excluindo a alegação de abusividade do movimento, considerando que o próprio diploma legal traz exceções a esses movimentos, né? Quando a greve é deflagrada para casos relacionados à saúde, higiene, segurança e à qualidade do meio ambiente do trabalho, acrescentando que trata-se de greve ambiental cuja legalidade está condicionada à existência de riscos graves e iminentes entendidos como aqueles que podem causar, caso não eliminados, danos à incolumidade física e psíquica dos trabalhadores, caracterizada greve ambiental. Não é necessário o cumprimento dos requisitos formais para a deflagração do movimento paredista, ainda que se trate de atividades essenciais, por se tratar de hipótese excludente de abusividade da greve. Houve até um anúncio, salvo engano, né, Matheus, de greve em tribunal, não foi? A semana passada. 32, isso. Pronto, aí audiência, se eu não me engano. Exatamente, com receio desse risco à saúde, né? Isso. E aí pode ser que isso seja, veja que é super atual, né? Pode ser que isso seja enquadrado na greve ambiental, e aí, mesmo que fosse considerada atividade essencial, pode ser que ela seja considerada legítima, né? Aí vai depender das condições de retorno desses trabalhadores, uma série de coisas, né? E no mesmo sentido, a ministra Kátia também reconheceu, em 2017, né,
a greve ambiental e trouxe alguns requisitos, né? Dizendo que os mais comuns, ela trouxe 2 tipos, né? Que melhores condições de trabalho são greves comuns. E os incomuns, graves e iminentes, é aqueles que são risco para a saúde, integridade física e para a vida do trabalhador. Então, no risco comum, o entendimento que prevalece é que deve ser observado os requisitos da lei, né, para a deflagração desse movimento. Já na outra hipótese, de riscos iminentes, graves e incomuns, afasta a exigência desses requisitos, tá? E aí, a base jurídica, qual seria dessa greve ambiental? Tanto nós temos na Convenção 55, que eu já mencionei para vocês, o artigo 13, que fala dessa aplicação em conformidade com a prática e as condições nacionais, né? Que deverá o trabalhador, quando julgar necessário, interromper uma situação de trabalho, considerar que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua vida e para a saúde, né? E nós temos também nas NRs, eu trouxe a número 1, mas tem a número 3, que fala de interdição também. Então, aqui fala da NR, mas sim na Constituição do Estado de São Paulo. Veja que interessante, que aí você falou que era o TRT2, e a Constituição do Estado de São Paulo, ela tem um dispositivo expresso sobre isso, que é o artigo 229, parágrafo 2º, né? E ele trata da greve ambiental e tem das NRs, como eu disse, que eu trouxe a 1, que fala que o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar a situação de trabalho, onde, a seu ver, envolva risco grave e iminente para a vida, saúde, né? E comprovada pelo empregador o iminente risco, ele não poderá exigir a volta ao trabalho enquanto não forem tomadas as atitudes para corrigir aquele ambiente, né? Nós temos um exemplo aí do Código de Trabalho francês, que consagra o direito do trabalhador de retirar-se, então, que eles chamam de direito de retirada, né, do trabalhador, quando houver perigo grave e iminente para a vida e saúde, e com garantia dos salários. Isso que eu achei importante a gente ressaltar. O que pode ser perfeitamente aplicável no Brasil, né, de acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o artigo 8º da CLT. E aí eu trouxe aqui considerações que estão no artigo, falando dessa questão de que as pessoas, esses empregadores estão sendo convencidos de que são empregadores de si mesmo, empreendedores, mas que, na verdade, são desempregados que não têm nenhuma autonomia, que a tecnologia não trouxe modernidade para o trabalho dessas pessoas, porque, ao que parece, nós estamos ainda no século XIX, sem nenhuma proteção aos direitos deles, que eles formulam uma fórmula, digamos, apresentada, que é um não trabalho, porque eles são empreendedores e talvez também os sem direitos, que eu chamo, né? E essa linha de argumentação tem prejudicado, inclusive, a competência da Justiça do Trabalho. Eu mandei um artigo para a Matheus sobre competência, ressaltando que nós temos competência para relações de trabalho e de emprego, então que não faz sentido nenhum a gente admitir que isso é uma relação de natureza meramente civil, em que uma pessoa oferece seu serviço e que a plataforma apenas faz a intermediação, porque isso não é verdadeiro em nenhuma das plataformas, tá? Eu estava tratando aqui dos empregadores, mas esse discurso é utilizado para afastar a natureza de trabalho e a competência da Justiça do Trabalho, o que é muito sério. Então, não se pode perder de vista, como eu disse, que é um trabalho que ele tem que ser protegido, e a CLT trata, no artigo 6º, da inexistência de diferença entre trabalho realizado no âmbito da empresa ou fora dela, devendo-se considerar a subordinação algorítmica e a dependência econômica desses trabalhadores, que, como destaca Murilo Oliveira, colega nosso da Bahia, é a causa e, simultaneamente, a razão de ser do direito do trabalho. Eu estou já encerrando, só para falar dos projetos de lei, que nós temos vários projetos de lei aí em trâmite, né? E há quem defenda esse tipo de regulamentação porque tem receio do tudo ou nada. Há um receio interessante nesse sentido, ou seja, ou é empregado ou não é nada, o que é perigoso realmente a gente pensar assim. Fala-se dessa questão de zona cinzenta, né? Ou ele é empregado, ele não tem direito a nada, e que isso está gerando muita insegurança jurídica. Acho interessante esses argumentos.
Mas também a gente tem que ver que as regulamentações em trâmite não estão garantindo salário mínimo, só o salário hora, não estão garantindo folgas, limitação de jornada, o que é bastante preocupante. E, na verdade, trazem as figuras de parassubordinação, que foi do direito italiano, e o subordinado dependente espanhol, que são figuras que não funcionaram nesses países e que apenas fez com que os formais, que são os nossos CLTs, migrassem para esses sistemas mais flexíveis e mais baratos de trabalho. Tá? E, para finalizar, eu trouxe esse projeto de lei que é da deputada Tabata, que foi muito comentado, deputada federal de São Paulo, Tabata Amaral, né? E nas justificativas, ela mesma considera que eles não têm liberdade, né? Elas, assim, ó, tem liberdade de horário. Apesar de ter liberdade em relação a horários e duração do trabalho, não possuem as demais características que são necessárias para caracterizados como autônomos ou mesmo empresários. Isso porque toda estrutura de negócio, desde a captação de clientes e publicidade, até o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, patronização de serviços, etc., é criada e mantida pelas empresas responsáveis, né? O trabalhador é simplesmente executor desses serviços que são comercializados diretamente pelas empresas. Também não é possível enquadrar as atividades dessas empresas como mera intermediação, isso que eu estava dizendo para vocês, entre autônomos e clientes. Haja vista, nesses casos, que diferentes plataformas de marketplace aos clientes não é facultado escolher diversos ofertantes, cada qual oferecendo livre o seu serviço por condições e valores diversos. Bem, então é isso aí, uma proposta de regulamentação que, na verdade, cria como se fossem direitos de intermitentes, não é? Eu não vejo também por que não deixar na CLT, já que nós já temos intermitentes na CLT, e que na própria justificativa do projeto de lei, reconhece que não há autonomia no serviço. Aí são os 38 projetos que estão em trâmite, eu não analisei todos, mas para quem tiver interesse, saiu essa reportagem no Zero Hora de Porto Alegre, que até eu prestei lá umas declarações em nome da Anamatra. E aqui, finalizando mesmo, Eduardo Rezende Chaves é o nosso colega Pepe, né? Ele diz que nós vivemos num capitalismo da emoção, onde as instâncias da produção e do consumo imbricam-se, confundem-se. E nessa esteira, como pontua Bauman, Sigmund Bauman, somos consumidores numa sociedade de consumidores. A sociedade de consumidores é uma sociedade de mercado. Todos nós nos encontramos dentro dela. E ora somos consumidores, ora mercadorias. Então, com isso, eu acho que a gente finaliza com aquele início da apresentação de que meio ambiente tem a ver com todo mundo. E nessa sociedade de consumidores, nós temos que estar preocupados também, não só com eles, que estão sendo agora, né, os trabalhadores que estão nessa ordem de consumo, porque qualquer um de nós podemos nos tornar também nessa esfera. Tá bem? Obrigada. Agora, se der tempo, a gente faz o debate. Vamos lá. Muito obrigado, Lu. Excelente a apresentação. Eu achei isso muito interessante, assim, vários pontos que você destacou. Um muito importante primeiro, a importância do tema, né? Eu fico muito triste mesmo, assim, de esses temas estarem sendo tratados ou entrando no meio dessa politização, né? Que nossa sociedade está inserida e que está nos deixando doente, na verdade, né? Então, a gente não consegue falar de meio ambiente, a gente não consegue falar de nenhum tema relacionado ao direito social, um direito fundamental, sem aparentemente levar para o lado de política, e acaba que a gente não consegue ter uma discussão saudável e racional sobre os temas, porque acaba sempre politizando. Então, é muito importante isso que você destacou. O meio ambiente, ele tá, assim, gera consequência, né, como em cadeia, como você tinha destacado. E, assim, 2 pontos que eu queria apenas pontuar, essa questão dos apps, você falou muito bem, porque eu trabalho por aplicativo, ainda que você não queira, que existe essa discussão se é relação de emprego ou não, e aí isso vai ser ainda discutido, parece que tem uma pressa muito grande em se colocar isso, ter com umas decisões uma ou outra, mas é algo que precisa de uma reflexão muito grande, mas mesmo não sendo relação de emprego, é uma relação de trabalho, e a competência é nossa para avaliar qualquer questionamento que surja com relação à corrente disso.
O STJ teve uma decisão recente e bastante questionável sobre competência, dando para a Justiça Comum a competência, como se, fazendo vista grossa do artigo 114.1 da Constituição, como se relação de trabalho não fosse de competência da Justiça do Trabalho, mas só de emprego. Mas é óbvio que a competência é nossa para esses temas, inclusive essa dos servidores, dos estatutários, que mesmo sendo estatutário, essa competência para as discussões de meio ambiente de trabalho também seria da Justiça do Trabalho, né? O TST tem... exatamente, é importante você ter lembrado isso, exatamente. Ele trazendo, falando da súmula 736, então, que ainda que seja estatutário, mas essa discussão de greve ambiental, ela vem para a Justiça do Trabalho, porque meio ambiente de trabalho, a discussão é dentro da Justiça do Trabalho, independente da natureza do servidor. Foi excelente, Lu, assim, muito bom, e assim, um tema muito importante, muito relevante. Os colegas estão todos parabenizando, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Liliane tinha deixado uma pergunta, Luciana, deixa eu localizar ela, era sobre, dentro da pandemia, desse trabalho de grupo de risco. Ela colocou assim, as empregadas gestantes que não podem exercer trabalho remoto e que, embora sendo considerado de risco pelo Ministério da Saúde, o INSS não concede auxílio-doença. Então, o que é que o empregador poderia fazer? É aquela situação em que você fica sem saber. O limbo, né? É a adaptação, a tentativa de adaptação, né? Nós vamos enfrentar, veja, aqui não tem conclusões postas, assim, eu não trago ideias fechadas, esse tema que a gente trouxe aqui está muito no início, e eu queria dizer para vocês que a gente realmente não pode, no tudo ou nada, eu não estou defendendo aqui que todos os casos serão vínculo de emprego, e nem que todos os casos, como alguns acham, que nunca é vínculo de emprego, porque já há pesquisas feitas de trabalhadores que são exclusivos de determinadas plataformas, trabalham 7 dias por semana, 12 horas por dia, né, com aquela subordinação algorítmica, né, etc. E eu também não estou demonizando a atividade. Particularmente, isso é uma opinião minha, né, que eu estou tratando aqui com vocês muito sinceramente. Eu acho inaceitável esse trabalho de aplicativo que são dos entregadores, principalmente os de bicicleta. Por quê? Porque quem já ouviu, esses trabalhadores geralmente são jovens, estudantes, né, etc. Eles ficam em pouquíssimo tempo inutilizados. Eles não aguentam, ninguém aguenta pedalar o dia todo. Jovens, eu ouvi um depoimento de uma moça numa live, que eu fiquei completamente assim. Então, assim, para mim, esse tipo de trabalho é inaceitável. Para mim, né? Mas isso é uma opinião particular. Não necessariamente levarei para os julgados, porque vai depender do caso. E nós temos trabalhadores que usam isso como complemento de renda, sim. Mas temos aqueles que dependem disso e que são só um aplicativo, ou mesmo que seja mais de um, não há exigência de ter exclusividade para vínculo de emprego, não é assim? Tá tudo bem, mas digamos que não tem emprego. E outra coisa, como tem vários tipos de plataformas e vários tipos de perfis de serviços e de trabalhadores, cada caso tem que ser analisado de acordo com aquele caso. Muita gente tem a Uber na cabeça, mas a gente tem milhões de serviços por plataformas. Além dos entregadores que eu trouxe aqui, que é a questão que mais me incomoda, né? Sempre assim, uma vez, quando eu estava fazendo doutorado, eu fiz uma matéria que era sociologia clínica, e a professora era uma socióloga francesa, que trata muito dessa questão de meio ambiente de trabalho, e ela trabalha com Freud, inclusive, aquelas coisas bem, né? Teve umas literaturas que eu, para me sair, quase o tic-tac deu um nó. Mas, assim, ela perguntou assim para mim, seu tema é trabalho análogo do escravo, trabalho degradante, por que você está estudando isso? Daí eu disse, porque eu gosto. Eu disse, não, pense por que você está estudando isso. Então, seja lá, foi essa questão de degradância do trabalho, é uma coisa que me toca muito profundamente, que eu ainda vou ter que fazer análise para descobrir o porquê, mas a gente tem que pensar nessa proteção, como eu disse, da saúde e segurança. Tem muitos projetos de lei para essa parte, e tem outros que criar uma categoria, como se fosse uma categoria nova. Veja, a CLT já tem várias flexibilizações, não tem? Trabalho intermitente? Tem. Trabalho parcial? Tem. Eu não estou entendendo, assim, veja, é muito preocupante essa categoria nova, porque isso aí entrou de um jeito no Congresso, como sai, ninguém sabe. E a gente já tem
e já tem discursos que, como eles são autônomos, são empreendedores, como eu disse, não é um trabalho, porque eles estariam intermediados apenas pela plataforma. Isso, para sair da nossa competência, é no instante. Claro, nós vamos lutar. E aí, nós temos que estar atentos a isso, porque isso é uma falácia, é um discurso falacioso, não é um debate que está sendo feito, com todo respeito, com sinceridade e com base em argumentos que são a realidade. São argumentos políticos, econômicos, ok. Isso faz parte do jogo democrático. Agora, nós, enquanto operadores do direito e estudiosos do direito do trabalho e da saúde, etc., nós temos que estar atentos a esse tipo de matéria, né? Então, assim, é uma preocupação realmente que eu trouxe aqui, mas não são ideias fechadas e nós vamos ter muita discussão sobre isso ainda. Sim. E aquela frase que eu até já falei com você uma vez, é muito impactante, né? Aquela frase que você até destacou no seu artigo, que é carregar comida nas costas com fome. Você não consegue se livrar dessa imagem, né? Esse trabalho de bicicleta realmente você tem vários níveis de trabalho em aplicativo, né? Não dá para colocar tudo num só. E nos próprios motoqueiros também tem uma precarização grande, né? E eles são melhores organizados, como eu disse, em São Paulo. Em São Paulo, eles vivem fazendo greve e lá, se eles pararem, para tudo. Para você tudo. sabe disso. Porque não tem o trânsito não flui, as pessoas não têm tempo de almoçar em casa. Então, lá, eles são mais organizados, eles têm mais poder, eu acho que de barganha. Mas esses coitados, assim, da bicicleta, ou mesmo os motoqueiros que não são organizados, e por isso que é importante a organização deles, seja por sindicato, associação, como eles acharem melhor, né? Eles vão ter que se organizar e verem o que eles querem realmente. Houve pesquisa de que eles não querem ser empregados, ok, mas também aquela pesquisa estava muito dirigida, com todo respeito, já perguntava, você prefere ser assim ou ter patrão? Aquela coisa bem, né? Então, é feita aquela pesquisa da LEP, que eu falei que não explica nada, e disse, você não acha que prejudica? Então, aquela coisa meio assim. Então, aqui, olha, é um ambiente bom para a gente debater mesmo, né? Que são várias cabeças, vários pontos de vista, várias experiências que cada um tem, e isso vai amadurecendo e a gente talvez vai evoluindo, né? Então, é só para debater mesmo. É só para estudar e debater. Pronto, os colegas todos dando muito parabéns, e aí não poderia ser diferente. A gente vai continuar lá na plataforma Moodle a partir de amanhã, e eu agradeço de novo, em nome da escola, Luciana. É excelente o tema, excelente a apresentação, e faz a gente pensar, faz a gente refletir. Pronto, eu queria muito agradecer a todos e a todas que estiveram nos vendo. Eu não consigo ver todos aqui, mas eu agradeço muito os elogios. Eu sei que tem muita gente amiga aí, que já me conhece, enfim. E estou à disposição, caso fique alguma dúvida, a gente vai conversando, tá bem? Eu vou ver se me inscrevo também no grupo para poder ser aluna do professor aí do grupo de estudos. Tá bom, Grande prazer, viu, Matheus? Até a próxima, queridos. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde. Até logo, gente. Até logo.